Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Provérbios, tá? Ele fala sobre as recompensas da sabedoria. Filho, aprenda o que lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. O livro de Provérbios, ele fala muito sobre essa questão de você estar sempre em busca da sabedoria, né? Tem muita gente que confunde conhecimento com sabedoria. Né? Conhecimento é aquilo que você adquire na escola, né? Na faculdade, aquelas pessoas que têm um doutorado, pós-doutorado, né? Médicos, doutores, engenheiros, construtores, tá? E isso são pessoas que têm conhecimento, pedreiro, encanador, são pessoas que têm conhecimento sobre determinado assunto, tá? Tem muita gente aí que tem doutorado, mas que não sabe a hora certa de falar, né? Que por ter muito estudo se acham superiores a outras pessoas, né? Elas não usam do conhecimento que têm para ajudar ao próximo, né? Então, essas pessoas, elas têm conhecimento, mas não têm sabedoria, tá? Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas que não sabem administrar conflitos dentro da sua própria empresa e acabam levando a empresa ao fracasso, né? Então, são pessoas que têm muito conhecimento, mas que infelizmente não foram em busca da sabedoria. Porém, quem tem sabedoria sempre vai querer buscar conhecimento, porque quem tem sabedoria sempre vai querer aprender mais, vai querer conhecer mais. Eu conheci uma pessoa que ele não tinha estudo, tinha sim o curso básico, né? E ele entrou como funcionário da Vale. E ele trabalhou na Vale durante algum tempo. Depois ele começou a criar a sua própria empresa. E hoje em dia ele abriu a sua própria empresa e ele presta serviços para a Vale, né? Então ele tinha conhecimentos, estudos, não, mas ele teve sabedoria para saber lidar com a situação, para saber utilizar o network, saber utilizar todo o conhecimento que ele adquiriu na empresa para conseguir construir o seu próprio patrimônio, né? Então, eis a importância de você ter sabedoria. Procure essas coisas como se procurasse prata ou tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Eis o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Inclusive, sempre que eu estou fazendo minhas orações, a primeira coisa que eu peço: Senhor, dai-me sabedoria, Senhor, dai-me entendimento, Senhor, dai-me clareza para eu conseguir ver as coisas como tu vês. Porque às vezes a gente olha uma coisa. Vou dar um exemplo. Vocês já viram aqueles telões que tem shows, né? Quando você tá bem perto do telão, bem próximo mesmo, o que é que você consegue ver? Você consegue ver só uns quadrinhos assim, uma imagem muito ruim, assim, quase não consegue ver o que tá passando no telão. E aí você vai lá pra longe, lá de longe você vê a imagem perfeita. Você vê exatamente o que está sendo passado, transmitido no telão, né? Porque às vezes quando você está muito próximo ao problema, quando você está frustrado, né, com aquele problema ali no seu dia a dia, você não consegue ver ele com clareza. Então é preciso que você se acalmar e você tentar olhar o problema de longe para ver que ele não é aquele turbulhão que você está pensando, né? Então, às vezes quando a gente olha o problema com a cabeça mais leve, né, com mais calma, você de cara já encontra a solução. Já aconteceu demais comigo isso. De ter um problema e eu achar, meu Deus, como é que eu vou resolver? E aí quando eu me acalmo, respiro, faço minhas orações, aí de repente vem a solução na minha cabeça, né? Então, é uma coisa que eu sempre peço, Senhor, dai-me entendimento e clareza para enxergar as coisas como tu vê, porque Deus, ele vê as coisas, ele olha assim e fala assim: meu filho, você tá preocupado com isso, com essa coisinha, né? E a gente achando, meu Deus do céu, o mundo vai cair na minha cabeça, e às vezes não é nada, gente. A gente faz, realmente aquele ditado é certo, as pessoas fazem tempestade num copo d'água, né? Então, Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem.
né? Ele também fala muito sobre a maneira como você trata as pessoas, como você trata o seu marido, a sua esposa, os seus pais, o seu filho, né? Você tem que manter sempre uma postura correta, né? Estar sempre de acordo com os seus princípios, né? É uma coisa muito importante que eu sempre penso sobre isso, que as pessoas até acham graça, ficam fazendo piada. Ah, a primeira mentira que minha mãe me contou foi quando eu era criança, que ela falava, na volta a gente passa e nunca passou. Gente, o seu filho, né, principalmente quando ele é criança, ele vê você como o super-herói dele, né, principalmente os pais. E você chega e fala pra ele, ele fala, pai, vamos no parque? Ah, filho, mais tarde a gente vai, e acaba não indo. Aí você promete, mas nunca cumpre, né? Então, o seu filho, ele acaba perdendo a confiança em você. Então, ele já vai te olhar com uma visão totalmente diferente. Aquele super-herói que você é pra ele vai se quebrando, vai deixando de existir à medida que ele vai caindo na real e ele vai ver que as coisas que você fala não são realmente o que você faz, né? Então, por isso que Deus sempre fala, trate as pessoas com justiça, né? Com respeito. Isso começando pelos filhos, porque você vai estar moldando o comportamento do seu filho. Então, se o filho vê, ele vê o pai dele, que é o super-herói dele, mentindo, fazendo coisas erradas, desrespeitando a esposa dentro de casa, desrespeitando, tem homem que desrespeita a esposa na frente dos filhos na rua, que fica paquerando com mulheres na frente dos filhos na rua. Né? Então já não basta estar desrespeitando a esposa, mas além disso ele também está desrespeitando a presença do filho ali. Gente, isso é muito sério, porque a criança, ela está sendo moldada o comportamento, né? Ela está sendo moldada o caráter dela, né? Então ali ela já vai crescer uma pessoa achando que ela pode fazer tudo, que ela vai seguir os passos do pai. E ele acha que tudo que o pai faz é o correto de fazer. Então, pensem bem, tenham sabedoria, tenham discernimento, tenham compreensão das coisas. Pensem 10 vezes antes de você fazer alguma coisa na frente dos seus filhos, tá? Porque você vai estar ali dando exemplos para ele do certo e o errado. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Quando você faz as coisas corretas, quando você toma a melhor decisão, você já teve aquela sensação de estar com um problemão, e quando você resolve, vem aquele alívio, você fala, agora eu tenho que comemorar, né? É a melhor sensação do mundo, né? Você achar que o mundo vai desabar e depois você encontra uma solução e você fala, nossa, que alívio. A melhor coisa do mundo é você deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir com paz no coração, né? Então, você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer, né? Lhe dará paz, lhe dará alívio na alma. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonaram a vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm o prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Gente, sabe quando você... Acho que todo bairro tem isso, né? Os grupinhos, assim. Tem o grupinho dos pessoal que gosta de ir pra farra, tem o grupinho dos evangélicos, tem o grupinho dos católicos, tem o grupinho enfim, dos pagodeiros, tem um grupinho do pessoal que gosta de forró, é igual na escola. Na escola tem uns grupinhos. E também, eu acho que todo mundo conhece, é aquela pessoa que se dá bem em todos os grupos, né? Antigamente eu achava isso o máximo. Eu olhava, eu tinha uma amiga que era assim. Ela era amiga de todo mundo, sabe? Todo grupinho ela tava, eu ficava olhando, eu falava, nossa, que massa, eu queria ser igual a ela. Eu queria ser amiga de todo mundo, porque eu tinha o meu grupinho lá, né? E os grupinhos não se misturavam muito. E eu olhava pra ela, eu via ela via em um, ia em outro, ia no nosso, ia no outro, eu ficava, nossa, que massa. Ela é muito fenomenal. Só que hoje eu tenho entendimento para perceber o quanto isso é perigoso, você ser amigo de todo mundo. Por quê? Porque aquela pessoa que aceita tudo de todo, se você é amigo de todo mundo, é porque você diz sim para todo mundo, né? Então, é muito perigoso uma pessoa que diz sim para todo mundo, porque você nunca sabe de verdade qual é a essência ou qual é a cobra que tem por trás daquela pessoa. Você nunca sabe exatamente o que ela pensa, exatamente o que ela é. Porque uma pessoa, ela não pode estar ali no meio de todo mundo e gostar de tudo. Ninguém gosta de tudo.
Então, ou ela tá enganando um ou tá enganando o outro. Ou ela tá se aproveitando de um ali para ter relações, para ter algum tipo de relacionamento profissional ou pessoal ou alguma coisa, né? Mas ninguém gosta de todo mundo, gente. Isso é claro. Então, tenham cuidado com pessoas que são amigas de todo mundo, pessoas que estão em todos os grupos, né? Pessoas que são amigas de todos, que falam amigo de todos. Tem gente na política que é assim, que é o amigo de todos. Tenham muito cuidado com essas pessoas. Inclusive, quando eu comecei a ir para a igreja, a primeira coisa que o pastor falou foi isso. Se você vai seguir a vida com Deus, você tem que ter um grupo de pessoas que tenham a mesma fé que você, que sigam o mesmo estilo de vida que você segue, né? Porque não adianta você quer seguir a Deus, você está fazendo leituras, você quer seguir uma vida religiosa e só ter amigos de balada, só ter amigos de festa, só ter amigos que te chamam pra beber. Isso não tá dando liga, né? Então, a partir do momento que você muda o seu comportamento, que você está mudando a sua visão para o mundo, então você tem que mudar também o seu ciclo de amizades, que é como eu falei ontem, relacionado a você ver quem são as pessoas com quem você está compartilhando a sua vida, né? Quem são o seu ciclo de amizades, quem são as pessoas que estão caminhando com você. Então, a partir do momento que você tem um certo estilo de vida, você tem que andar com pessoas que são iguais ou melhores do que você, né? Que tem no meu caso, eu sempre busco pessoas que têm mais fé do que eu, que tenham mais conhecimento do que eu, que tenham alcançado mais coisas do que eu, porque são essas pessoas que vão me estimular a continuar, a ler mais, a buscar mais conhecimento, a ir para a igreja, né? A buscar mais a Deus, né? Não adianta eu querer buscar a Deus e andar com pessoa de balada, gente que só chama pra cachaça, porque essas pessoas são as primeiras que vão me desestimular, né? Falar assim, que nada, que Bíblia, que nada, vamos pra festa, vamos lá não sei o quê, entendeu? Então, a partir do momento que você tem uma decisão na sua vida, por exemplo, você tá procurando um emprego, né? Você tem que andar com pessoas que são empresários, fazer relacionamentos com empresários, com pessoas empreendedoras, pessoas que tenham conhecimento de empreendedorismo, que possam te falar assim, se você não achou emprego em alguma empresa, pois vamos abrir um negócio, tem que te incentivem a buscar coisas, a buscar conhecimento, vamos pro Sebrae fazer um curso lá, entendeu? Então, principalmente vocês, que a maioria das pessoas aqui desse grupo são pessoas que estão procurando vagas de emprego, né? Então, andem com pessoas que também tenham as mesmas intenções, que tenham as mesmas vontades de vocês e que estejam também focadas em ter mais conhecimento, em buscar mais relações interpessoais boas, com pessoas esclarecidas, com pessoas que possam ajudar vocês, tá bom? Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. Eu não sei se vocês já conhecem a história de José do Egito. Né? José do Egito, ele é uma história bem longa, mas eu vou dar uma resumidona aqui. Ele foi tentado pela mulher do oficial do faraó, ela queria ir pra cama com ele, e ele fugiu, saiu correndo dela, né, e algum tempo depois, inclusive, ele foi castigado, porque ela inventou que ele tinha dado em cima dela, usando nos termos atuais, né, que ele tinha dado em cima dela, que ele queria possuí-la, mas depois ele foi pro calabouço, passou bastante tempo preso, e depois Deus o elevou a governador do Egito. Né? Porque na verdade Deus já tinha projetos para a vida dele, né? E no momento que ele falou não para aquela mulher, né? Que ele se recusou a ir para a cama com ela, se recusou as insinuações dela, ele fez com que Deus tivesse certeza que ele era o homem certo para governar o Egito. Se ele tivesse dito sim para ela, quando você diz sim para uma coisa errada, você está atrasando os planos de Deus para a sua vida, né? Talvez Deus tivesse um plano para você começar a trabalhar na segunda-feira, Deus tivesse um projeto para você começar a fazer ele na terça-feira. Mas aí ontem, hoje, você falou sim para coisas erradas, falou sim para aquele seu amigo que chamou para cometer um crime, falou sim para o seu amigo que estava te incentivando a enganar pessoas. E aí todos aqueles projetos que Deus tinha para você foram por água abaixo.
Entende? É por isso que é tão importante você ter sabedoria para saber dizer não quando tem que dizer. Se aquilo são coisas que vão te desmoralizar, que vão desviar o teu caráter, que não estão de acordo com o seu projeto de vida, diga não e durma com a cabeça tranquila. Às vezes um não, ele pode diminuir teu ciclo de amizades, que na verdade eu nem chamo de diminuir ciclo de amizades, eu chamo de dar uma peneirada, né? Uma funilada no ciclo de amizades. Porque a partir do momento que você deixa de agradar a todo mundo para se respeitar, para respeitar as suas decisões, as pessoas que vão embora são aquelas pessoas que não queriam o teu bem, que não fazem parte do projeto que Deus tem para a sua vida. Então, quando você diz não para alguma coisa, e algum amigo que você gostava muito vai embora, vira as costas para você, não fique triste, tá? Porque talvez o amigo fosse só você, entende? Um amigo de verdade, ele vai entender os teus nãos e vai aceitar, e vai falar se você tá certo, eu tava errado, você não deve fazer isso, entende? Então, você tem que aprender a dizer não para aquilo que não é certo, sabe? José do Egito, quando ele disse não para a mulher de Potifar, ele sofreu, porque ela ficou com tanta raiva dele, que ela foi falar que ele que estava dando em cima dela, que ele que estava querendo assediar ela, né? E ele acabou indo preso, passou muito tempo preso, mas quando ele saiu de lá, foi direto para o trono, né? Ele virou governador de todo o Egito, e ele trouxe muita fartura e muitas riquezas para o Egito depois, né? Qualquer dia desse eu vou fazer um livro aqui, um vídeo aqui contando a história de José do Egito, que para mim é uma das histórias mais lindas e ao mesmo tempo um pouco triste, né? Que existe na Bíblia, né? Mas é isso. Sabedoria também é você saber dizer não. Tem muita gente que fala assim, às vezes eu vou fazer uma dieta, não vou comer mais depois de 6 horas da noite. Eu sempre tenho essa regra, não como depois de 6 horas da noite, né? Porque aquela caloria, aquela que foi consumida depois de 6 da noite, você quase não queima. Então, acaba se acumulando e virando gordura, né? Então, tem muita gente que fala, agora depois de 6 horas da noite, eu não vou mais comer. Aí no outro dia, não, só hoje, amanhã eu começo. No outro dia, só hoje, amanhã eu começo, né? Então, são pessoas que não sabem dizer não, não respeitam nem as suas próprias vontades, não sabem dizer não nem para si mesmo, né? Então, primeiramente, você tem que aprender a reavaliar se você está se respeitando. É igual aquela pessoa que fala, vou começar a academia. Segunda-feira eu começo. Quando é na segunda, não, na próxima segunda. Depois, não, na próxima segunda. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu sempre ouvia quando era criança, que jurar era pecado. Eu juro pela minha mãe. O povo falava muito, eu juro pela minha mãe, né? E, na verdade, jurar não é pecado, né? Mas o que acontece? Quando você é uma pessoa de caráter, de personalidade, quando as pessoas sabem que você tem uma palavra, você não precisa fazer um juramento para ninguém, porque a sua palavra deve bastar, tá? Para a sua mulher, para o seu filho, para os seus pais, para o seu trabalho, no seu ciclo de amizades, basta você dar a sua palavra e cumprir, para que as pessoas acreditem em você, né? E acreditem no seu caráter, na sua honestidade, tá certo? Os homens direito de caráter viverão nessa nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Então, tem muita gente que no meio da pandemia disse sim para a desonestidade e hoje está pagando as consequências disso. Tem muita gente que no meio de uma crise no casamento disse sim para deslealdade, né, para traições, e estão pagando as consequências disso. Né? Então, cada sim desonesto que você disser só estará atrasando os propósitos que Deus tem para a sua vida, sabe? Então, aprendam a dizer não, tenham sabedoria para dizer não quando for necessário, porque Deus tem propósito para a vida de todos nós. Talvez só os teus sims que tá atrasando os propósitos de Deus para a tua vida. Aprendam a dizer não, tá bom? Então, esse foi o capítulo 2 de Provérbios. Amanhã estudaremos o capítulo 3, né? E eu espero que vocês tenham ouvido tudo com muita calma, com muito carinho, com o coração aberto, tá? Espero que essas palavras tenham tocado no coração de algum aí de vocês. E vamos fazer muitas orações para que nossa semana seja abençoada, que venham muitas oportunidades de emprego, né? E que Deus abençoe o dia de todos nós e abençoe nossas vidas, para que nossa mente vá se abrindo, para que nós tenhamos entendimento e sabedoria.
Até amanhã, gente. Obrigada pela companhia de hoje. Tchau.